Olá, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe vocês, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um programa Fé em Ação, na TV A Sua Voz. Obrigado pela tua audiência. Compartilha com alguém essa mensagem de hoje. Estamos com um convidado muito especial. Também quero agradecer ao Giba, Samara, que nos proporciona a oportunidade aí na TV A Sua Voz, né, de falarmos da palavra de Deus e declarar mensagens do Senhor aqui. E hoje estou com um convidado maravilhoso aí, nosso pastor Misael. Seja muito bem-vindo, mano. Que honra, cara, poder gravar contigo, né? Nessa agenda complicada aí, mas glória a Deus. Que lindo, cara. Nosso pastor, um homem de Deus, marido, pai de família, um cara que é referência para nós. Aleluia. Que se apresenta aí, cara. Amém. Em nome de Jesus. Tudo certo, pessoal? Deus abençoe. Sou o Misael, como já apresentado pelo pastor Raul. Tenho 3 filhos, casado com a pastora Alenice, e a gente sempre na alegria de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tem derramado, tem confiado a nós, e ainda mais saber nesse dia que a gente vai ter muito assunto, Aleluia. Né? Principalmente sobre nosso testemunho de como Jesus nos encontra e direciona a nossa vida. Que lindo, pela salvação, né? Que maravilhoso. Que lindo. Cara, a gente sempre, como eu comentei com você, né? Sempre embasamos a conversa com o texto bíblico, né? O programa Fé em Ação. E a gente entende em Romanos 10 que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E a gente embasa para que aquele que está em casa, né? Ouça um pouco da palavra de Deus também, para que a nossa conversa ela seja fundamentada nisso. Amém. Amém. E aí tu escolheu o texto, né, de 1 Coríntios 1, eu já imaginava, né? 1 Coríntios 1, 27 e 28, vamos ler? Diz assim, ó, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Até aí? É isso aí, até aqui mesmo. Que lindo, cara. Mano, conta pra nós um pouco da tua conversão, cara. É isso aí. Como você se converteu, que ano, quando, se tu não lembra a data, mas os anos deve lembrar, né? Amém, lembro sim. Primeiramente sobre esse texto, ele me chama bastante atenção porque ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E Paulo ele foi uma das figuras mais improváveis que poderia ter sido, né, considerado o 13º apóstolo de Cristo. Sim. Alguém que dá continuidade do ministério do Senhor Jesus, embora não convivesse com Jesus na terra, não tivesse com Jesus sendo uma testemunha ocular. Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, e chama Paulo da loucura. Por isso esse versículo é tão cativante, porque Paulo era totalmente improvável para ser essa pessoa que ele foi, né? Totalmente improvável. Eu entendo, Raul, que a improbabilidade, quando Deus escolhe, as pessoas podem ser improváveis para si mesmo. Né? Às vezes as pessoas se consideram, por que eu? Né? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Porque precisa, né? O que Deus viu de bom em mim? A canção do Lázaro, né? Sim. A pessoa, ela se rebaixa, né? Exatamente. E também a improbabilidade para os outros. Os outros também vão olhar e vão falar, por que Deus escolheu fulano de tal, né? Por quê? Mas a improbabilidade, ela nunca tem essa visão para Deus. Sim. Porque aquilo que para Deus para os outros são improváveis, para Deus ele é muito provável. Eu entendo que isso acontece na vida do apóstolo Paulo, e ele vai relatar muito sobre a sua conversão, que fala muito sobre uma escrita particular, algo que Deus estava fazendo nele, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir aquelas que são. E eu me encontrei muito nesse lugar. Eu sou filho de pastor, criado na igreja, né? Um berço pentecostal. Berço, né? É o Shaddai. Né? E a minha conversão, assim, embora tu sendo filho de pastor, você não é um pastorzinho. Eu entendo, olhando para relatos bíblicos como Jacó, por exemplo, ele sendo neto de crente,
filho de crente não fez ele um crente. Chegou um dia que ele precisou ter um encontro com Deus. Ele precisou ter algo que pudesse mudar a sua trajetória, uma revelação pessoal de quem Deus é. E isso é maravilhoso, é necessário na vida de todas as pessoas. Fiquei na igreja muito tempo, sendo criado, claro, no ensinamento do Senhor, criado conforme o Senhor estava direcionando a vida dos meus pais, ensinando o caminho que se deve andar, mas um dia a curiosidade do mundo veio. Não tinha ainda uma revelação pessoal a respeito de Jesus. Já tinha alguns toques, né? Eu lembro de uma situação com 7 anos, aproximadamente 7 ou 8 anos. Estava almoçando, comecei a chorar e os meus pais queriam saber o porquê. Aquilo estava tocando um radinho daqueles radinho de fita, né? E a canção ela falava sobre o amor de Deus. E eu muito chorava e os meus pais me perguntavam por que eu estava chorando. Eu não conseguia explicar o porquê, né? E eu entendi que era o Espírito Santo de Deus me tocando, movendo a minha vida. Glória a Jesus. Né? Mas a curiosidade, ela começou a crescer. Cresci com muito pensamento, cresci com muita influência, né, no mundo. Embora aquilo que eu era... carregado, era trazido, né, para a igreja. Um dia meu olhar desvirtuou daquilo que as coisas de Deus poderiam me trazer. Algumas coisas assim da minha adolescência, principalmente nessa idade, as coisas forte, elas ficam muito evidentes, né, os convites, as propostas, né, os hormônios, né, totalmente aflorados. Sim. E aquela curiosidade de mundo, vendo os amigos falar sobre a bebida, vendo os amigos falar sobre a balada, sobre as drogas, e aquela curiosidade, sempre com aquele medo, é claro, mas um dia eu comecei a ter esse interesse no meu coração, preciso conhecer o mundo, né? E é uma coisa que eu digo para todos vocês, talvez principalmente jovens, adolescentes, que estão nesse ambiente, né? Escute o conselho daqueles que viveram, né, e não tiveram talvez seus exemplos tão bons nessa vida sem Deus. Você que está dentro da igreja, você que talvez está atraído pelo mundo, eu digo para você assim, não existe vida lá fora. Tudo isso é uma ilusão. Tudo isso não passa apenas de algo que é projetado, né, na sua mente, uma falsa sensação de liberdade quando você se desgarra longe do Senhor e nada mais preenche aquele vazio que causa no coração do homem. E isso traz você a uma destruição total. Foi assim que eu me encontrei. Fui para as drogas, comecei na prostituição, comecei a me envolver com o mundo, não queria mais saber de igreja, né? Quebrei muitas coisas, muitos mandamentos, quebrei muitos valores bíblicos, né? Comecei de fato a deixar o meu Jesus de lado. E isso foi prejudicial para a minha vida, quando eu me encontrei viciado já nas drogas. Aquilo já não se tornou mais um uso, né? Agora era vício. Tinha que ter. Usando qualquer coisa. E era muito maconheiro, né? Qualquer coisa que eu fazia... Eu tinha Tudo era do reggae, eu lembro. Tudo, eu lembro. Você lembra? Eu lembro de ti lá na escola. Então, tudo era o símbolo da Jamaica. Tudo, né? Então, o reggae ele foi uma fase também na vida, porque algumas coisas são apologia, né? Eu hoje, quando eu toco ainda um reggae, né? Mas toco para Jesus, eu costumo dizer que Jesus redimiu o nosso reggae. Aleluia, né? cara, glória a Deus. Jesus redimiu o nosso reggae, porque o reggae que eu ouvia antigamente era muita apologia né? à droga, né? A minha visão de mundo era que se nada desse certo, era botar um mochilão nas costas e sair e vender minha arte, né? Era sair pelo mundo, sair ser um hippie, apaixonado pela cultura hippie. Inclusive foi algo que me chamou a atenção quando eu voltei pro evangelho, quando eu comecei a saber o que era o Jesus Freak, né? Quem eram os loucos para Jesus hippie que estavam se convertendo. Eu falei, que loucura, isso é maravilhoso. Então eu fiquei muito tempo no mundo, usuário de drogas, e meus pais já tinham ido embora, passei fome, necessidade, passei um momento terrível na minha vida. Já tinha conhecido a minha esposa, né, na época minha namorada, faz 10 anos que a gente está junto hoje no relacionamento, e naquele tempo eu estava vivendo essa situação, vendendo droga, até um dia ela entrou no meu apartamento, ela descobriu tudo aquilo que eu estava fazendo de errado, chegou, eu estava separando já toda a encomenda, né, já estava pronto para entregar, estava traficando aqui também, porque o usuário de droga, quando não tem dinheiro, às vezes se rende ao tráfico para ter sustento dos seus próprios vícios, né, então num período bem delicado da minha vida, eu estava vivendo isso, mas Jesus sempre me chamando.
Jesus sempre chamando para ter uma nova vida, uma nova história. E quando eu estava um dia, né, num momento meu lá de utilização de drogas, chegou um crente. E aí é péssimo quando vem um crente, você é o filho do pastor. Ele estraga o rolê, ele não, estraga, crente. né? Falando de Jesus. E eu querendo disfarçar as minhas emoções perto dos amigos, querendo dizer que não era comigo, mas Jesus estava me chamando. Alguma vez assim, ouvindo canções, né, ouvindo hinos da harpa, algumas coisas assim, começou a mexer comigo. Eu nunca esqueci, às vezes cantava, chapado. Eu lembro de um amigo que se converteu e ele ainda não tinha largado as drogas. Ele ainda fumava uma maconha, cheirava um pouco de pó, e ele começou cantando as músicas do Thales Roberto. Ele começava a chegar forte, assim, nossa, forte. Muito forte. E aquilo sempre mexendo comigo, sempre mexendo com a gente, né? E eu fugindo dali, eu falei, cara, não vale a pena, não vá pra igreja, eu tava lá, isso não é vida pra você. Mas a minha saudade diária era Jesus, cara. E chegava algum crente, estragava tudo. Até que um dia veio um pastor de Chapecó. Hoje Deus recolheu o pastor Paulo pra glória. O pastor, ele era moreno, né, caolho de um dos olhos, ele tinha um problema, manco de uma perna. Querido. Esse cara, ele saiu lá da cidade de Chapecó, ele falou, não vou sair daqui enquanto não encontrar o Misael. Foi ministrar na Brasil? Foi. Eu preciso encontrar o Misael. E ele me procurou na cidade, o pessoal tentou me ligar, tentou me chamar, tentou saber onde eu estava, e ele me encontrou daquele jeito, daquela situação. E esse pastor, ele olhou para mim e ele falou assim, Deus tem um recado para você. Deus, ele manda te dizer... Bem delicado, assim. Nossa, foi muito forte. Ele diz assim, levanta, porque te chamei para ser um pregador do meu evangelho. Tá? Você vai ser um pastor, você vai ser um pregador. Se levanta, porque aí não é o teu lugar. Ele liberou aquilo com tanto peso na minha vida. Comecei a chorar. Eu falei, mas como Deus pode me escolher? Por isso que eu encontro essa improbabilidade, porque eu... né? E ele liberou essa palavra, levanta, você vai ser um pregador do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui só para te dizer isso. E passou muitos anos depois que me tornei aquilo que o Senhor liberou através da vida dele. Nossa, como nós chorava, Raul, quando ele me viu pregando a palavra. Fui ministrar em Chapecó no último ano de vida dele. Nossa, chorava. Ele me abraçava. Nós ficamos um tempão assim chorando. Ele começou a orar por mim, umas 2 horas orando por mim e chorando. Naquele mesmo ano Deus recolheu. Então talvez se uma alegria que Deus pudesse ter dado àquele homem, ter vindo uma palavra, cumprimento daquilo que ele liberou na minha vida. E hoje eu honro a vida dele, né? Foi um homem que foi muito fiel a Deus. Mas quando ele liberou aquela palavra, as coisas parece que não fez muito sentido ali no início. Imagina a situação que tu tava. Continuei ainda usando, continuei ainda tendo algumas experiências negativas. Então quando eu decidi ir para a igreja, comecei uma caminhada cristã, andando de novo com o Senhor. Sim. Minha esposa, Lenice, começou a ir também. Um pouco mais tarde ele se batizou e a gente começou a caminhar com Jesus, mas aqueles vícios ainda, a recaída ainda vinha, algumas coisas ainda aconteciam. Sondando você. E eu ainda, né, volta e meia utilizava, lia a Bíblia e fumava uma maconha, baseado. Né, lia a Bíblia e fumava um verde. Até que um dia eu entendi em Deus que eu precisava fazer uma escolha. Eu precisava deixar aquilo que eu gostava para ficar com aquilo que eu amava. Eu estava apaixonado por Jesus e Jesus estava apaixonado por mim. Eu entendi aquilo tão forte assim que comecei a ter vida de oração, não tinha. Comecei a ter vida com o Espírito Santo, não tinha. Comecei a buscar aquilo que eu nunca tive, meu interesse ainda na casa dos meus pais de conhecer mais da Bíblia, da palavra, não tinha. Né? E comecei a fazer isso depois quando eu comecei a voltar para o Senhor. Mas volta e meia ainda recaindo, não tinha decidido, mas esse dia eu entendi, eu preciso parar de usar o que eu estou usando, preciso viver de uma maneira correta. Sim. Foi quando eu parei ali por algum tempo e tive uma das piores recaídas, assim, de uma forma terrível, né? Estava um dia saindo da aula, da escola, estava ali quem conhece Maravilha, ali na Praça do Agricultor, né? Estava ali e parou um caminhão, assim, um pessoal fazendo frete de carreta.
E ele saiu pra fora assim, ele falou: ô molecada, tô precisando de um corre aqui. Alguém pode me salvar, alguém pode me ajudar aqui, onde eu encontro alguma coisa aqui. E o meu amigo falou: vamos organizar isso pra você. Vamos ver, já pensando também tirar um fino pra ele, né? Imagina. Foi quando o cara que tava lá, o caroneiro, falou: você já fumou um baseado do Uruguai? E eu falei assim: não, nunca fumei esse negócio aí, não. E ele falou: vem aqui. Desceu do caminhão, ofereceu pra mim. E o inimigo foi tão astuto que eu tava um tempo limpo já. Mas foi tão astuto que naquele dia ele falou na minha mente, a voz do inimigo, a voz de Satanás, falando assim na minha mente: você vai estragar o negócio do teu amigo, você vai dar pra trás mesmo, né? E eu senti na obrigação de fazer aquilo, de aceitar aquele baseado, e fumei. Olha como vem a mentalidade. A Bíblia diz que um abismo ele chama outro abismo. Fumei aquilo, falei: meu Deus, caí da graça. Não, já anulei tudo aquilo que Deus tinha na minha vida. Quer saber? Eu vou fumar, tu tem mais aí. Né? E fumei mais ainda. E aquele dia, assim, eu passei muito mal. Eu não sei se tinha alguma coisa misturada, que normalmente o pessoal, né, em alguns lugares misturam muito, né, as toxinas, a droga, a química, enfim. E comecei a usar aquilo ali, cara, e comecei a passar mal, muito mal. Cheguei em casa, né, e eu lembro de me dar socos assim no rosto. E aí começar a sangrar o meu nariz, eu não sentia mais o meu corpo, eu estava desmaiava, voltava, eu estava numa situação terrível, achei que eu ia morrer, cara. Tava sozinho? Tava sozinho. No chuveiro, eu clamei pelo Senhor Jesus. E aí naquela, não sabendo onde é que eu estava, fazendo as coisas assim, tudo, né, em câmera lenta ali, quando eu consegui trocar de roupa, eu olhei para frente do espelho, ainda muito dominado pela brisa ali, pela alucinação. Eu olhei para aquele espelho e lembrei de uma coisa que meu pai me ensinou. Meu pai, quando a gente era pequeno, ele levava a gente para frente do espelho, ele começava a fazer afirmações de quem a gente era. Ele falando: olha, você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém que Deus levantou, né? Você é alguém que o Senhor escolheu para um grande propósito, dando identidade. E eu olhei para aquele espelho e lembrei daquele menino, cara. Aquele menino que não tinha maldade no coração, aquele menino que não tinha problemas, aquele menino que não tinha essa mentalidade tão deturpada, né? Que não tinha essa de planejar o mal, né? E eu comecei a lembrar da inocência, da pureza daquele Misael daquela época. E eu comecei a orar. Eu falei: Deus, se tu é de verdade, e se o Senhor tem um grande plano na minha vida, eu aceito as tuas palavras, que foi liberado pelo pastor Paulo. Eu vou ser sim um pregador do teu evangelho. Se o Senhor me tirar dessa situação, eu nunca mais volto para as drogas. Aquela foi a última vez, Raul. O Senhor transformou a minha vida, eu senti como se um abraço me envolvesse. Alguém me abraçando, alguém me envolvendo. Eu dormi. Eu fui orar e dormi daquele jeito, assim. Fui para perto da minha cama, dormi daquele jeito. E antes de dormir, assim, orando, eu percebi a alucinação passando. Eu voltei a um estado sóbrio, imediatamente, com aquele abraço do Senhor Jesus na minha vida. E aquilo, comecei a ter experiências com Deus. O Senhor transformou a minha vida, eu comecei a pregar o evangelho. Aquela palavra naquele ano mesmo já começou a ter efeito, já começou, né, na escola mesmo, a gente estudou um tempo junto. Sim, eu lembro. Bem nessa transição ali, foi, né? O o último ano, né, que eu estava na escola, o terceiro ano do ensino médio, foi o ano da minha conversão. Foi a minha experiência com Deus, né? Minha experiência pessoal. Como disse, Jacó precisou de uma experiência pessoal. E eu também, nessa fase terrível da minha vida, assim como Jacó, quando fugiu, enganou tanta gente, né? Fugiu, enganando seus pais, enganando seu irmão. O Senhor teve uma experiência, deu a visão de Betel para ele, depois toca ele no Vale de Jaboque. Assim também foi comigo, né? Foi numa vida terrível, numa vida deturpada, longe dos caminhos do Senhor. Foi quando o Senhor me chamou e eu pude ter a certeza da fé, ouvir a mensagem do evangelho, essas semeaduras de pessoas que pregou para mim, de uma palavra que eu ouvia, de algo
algo que eu não tinha essa imensidão daquilo que o Senhor estava liberando, não tinha ciência daquilo que o Senhor estava liberando sobre a minha vida, mas essas pessoas eram fiéis a Deus em plantar, em semear, em olhar para mim e falar, tem jeito sim, tem propósito sim, se levanta, não fique. E aí, naquele mesmo ano, eu comecei a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eu lembro que em 2016, mano, eu comecei, quando eu mudei pra de noite, né? Tu tava no terceirão, acho. Terceiro, isso. Aí o Misael desviadão, né? Bem louco, né? Tava louco. Isso. Voadão, Wesley. E aí eu tava me convertendo, cara, naquele tempo lá. Me batizei em 2015, então tava me convertendo ainda. Isso aí. E aí tinha as campanhas de oração, né? Eu lembro que você me convidava. Eu convidava. Vamos, um dia nós vamos. Vamos orar, homem, vamos lá orar na campanha de oração. É verdade. Né? E eu, né, tocava na igreja, daí tocava os reggae lá na escola. Na escola. Eu lembro um dia que você tava na praça no evangelismo com o pessoal da igreja. E eu sentei do teu lado e falei, cara, toca aquela que você tocou no Festival da Canção lá. Ele falou, não posso mais, mano. Agora eu me converti. Agora eu sou de Jesus, e aí, no né? final do ano, essa transição, né? Tu pregando dentro da sala e tudo. Comecei. Isso foi naquele mesmo ano, né? Então, que lindo, cara. teve uma situação bem bacana. Teve uma professora, ela não gostava muito de mim, né? Professora de espanhol. Ela não gostava muito de mim. Um beijo pra Juliana, né? Juliana. Lembro dela. Beijo, prof. Juliana. Eu nem ia falar o nome, mas você falou aí, né? Problema. E aí eu lembro que um dia eu tava conversando, evangelizando meus amigos, cara. Eu tava apaixonado por Jesus, muito apaixonado. Eu tava pregando pra todo mundo. Wesley tava incendiando. Aí o violão já não era mais para tocar a música, estava tocando louvor, parando o corredor da escola, né, no refeitório, tocando louvor, pregando a palavra. E um dia eu estava conversando com alguns amigos, né, o Pedro e o Rogério, falando para eles a respeito do Senhor Jesus. E a professora, ela se levanta e ela diz: o que assunto é tão importante, né, que você não pode estar falando para a sala inteira. E eu falei, não, deixa quieto. Mas você está interrompendo minha aula. Eu falei, não, me perdoa, fico quietinho aqui. E aí ela falou assim, olha, tu sabe da condição que você está aqui, Misael? Né? Eu já tinha aprontado muito, era a última, né? Você sabe da condição. Se você não falar, tá? Aqui na sala de aula, o que você está falando para... não falar na sala de aula o que você está falando para os dois. Você vai para a diretoria agora e você sabe da condição. Meio que deu uma ameaçada, né? E eu fui lá na frente, então, como ela mandou. E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia de volta e eu comecei, cara, a explicar para eles. Eu peguei e abri essa palavra para eles ali e comecei, né? No início, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu comecei a pregar o evangelho, cara, e o pessoal começou a fazer pergunta, e ela começou a me dar 5 minutos da aula dela, toda a aula. Eu começava a pregar 5 minutos. Teve aulas que durou 40 minutos eu falando. Começou fazendo o chamado, ela falou, faz assim, começa agora, em vez de fazer no final, faz agora esse teus 5 minutos. E aí, dos 5 minutos virava 10, virava 15, virava 20. E aí, em alguns momentos, era até ela que cuidava para que ninguém visse, né? E eu continuasse pregando a mensagem do evangelho lá dentro. O Senhor começou a transformar minha vida, ter experiências com Deus que eu nunca tive. Estava completamente apaixonado por Jesus, comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. Estabelecemos um tempo de oração, eu e minha esposa, né, de 30 minutos na época, né? E aí começamos a crescer em ambientes de oração, e um dia muito frio, já estávamos com 1 hora estabelecido, né? Era das 11 à meia-noite, aquele dia era muito frio, e ela estava já com sono, ela orou 20 minutos, e estava muito frio mesmo. Eu continuei orando. E sabe, Raul, aquela oração que às vezes tu não tá com muita vontade, mas tu quer, definiu, né, estabeleceu um horário e tu quer cumprir aquele horário, tu vai até o fim. Às vezes se perdendo um pouco naquilo que você tá falando, às vezes você para pra pensar, Deus, né? Você para pra pensar em alguma coisa, ao mesmo tempo que você ora, não preciso voltar aqui pra oração, tô muito perdido, né? Vago na minha mente. Eu precisava fechar aquela 1 hora de oração.
Então, quando eu estava orando naquele dia, eu falei, quer saber, eu vou sentar do lado dela, em vez de ficar de joelho, eu vou sentar do lado. Coloquei a coberta por cima aqui dos meus ombros, sentado. E eu comecei a orar. Raul, eu senti algo tão diferente naquele dia. Eu estava com a cabeça bem vaga. Mas naquele momento, quando eu comecei a orar, eu percebi que alguma coisa mudou. O ar mudou. O ambiente mudou. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ser grato pelo aquilo que Deus fez. Uau. Eu comecei a falar, Deus, o Senhor me resgatou, o Senhor transformou minha vida. Meu Deus, eu não merecia. Comecei a chorar lembrando aquilo que Deus fez. E eu, naquela sensação, assim, eu olhei para o lado, minha esposa estava dormindo já, a gente já tinha casado, já tinha realizado algumas coisas da parte do Senhor na nossa vida, e eu estava lá chorando, Deus, 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 Deus. Quando clareou, o quarto onde a gente estava reunido, orando. Que loucura. E uma voz que falava do lado de fora, é onde mais ou menos era a sala onde a gente morava, é no estúdio hoje, o ambiente que eu uso para oração, foi onde Deus falou comigo pela primeira vez. O Senhor falou comigo, dizendo, Misael, me chamou por 2 vezes, dizendo, Misael, Misael, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus. Malca. E Deus ministrando essa palavra ao meu coração, eu comecei a chorar. E eu só chorava naquela semana. Tudo que eu fazia eu chorava. Eu lembrava, eu chorava. Eu me beliscava para ver se era verdade, porque ela não acordou. Eu falei, não sei se eu fui levado para outra dimensão. Eu estava aqui mesmo, eu não sei, mas eu me beliscava, era eu mesmo. Não era sonho, não era algo da minha cabeça, muito menos uma invenção. O Senhor apareceu para mim. Então começou aquela necessidade, e eu mais apaixonado por Jesus, comecei a ler Bíblia, fazer propósito de jejum, de oração, comecei a conhecer mais a Deus, levava a Bíblia para o emprego, para o trabalho, quando dava um minutinho ali para ler a Bíblia, estava lendo, né? A Erva Daninha, empresa que eu trabalhava na época, ela tinha 1h30, 1h40 de intervalo, eu comia em 20 minutos, o restante era lendo Bíblia, era buscando a Deus. Eu lembro de algumas vezes assim que até eu não comecei a jejuar, e aí não jejuar, o pessoal me chamava, não vai comer hoje? E aí eu falei, não, hoje não. Saía pro canto lá, né, debaixo das árvores, ia começar a ler Bíblia, ia começar a buscar o Senhor. E naquele dia eu estava num desespero da minha alma de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Uau. Então, eu me preparei, comecei a fazer alguns jejuns e falei, Senhor, tem uma data onde meu pastor tinha sido convidado para ministrar lá em Campo Herê. E eu falei, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo nesse trabalho. Começa a busca, né? Campo Herê, né? Olha, o cara sair daqui para ir para Campo Herê para ser batizado. Lá, né? Morei, meus pais pastorearam lá um tempo, né? Era bem criança. Isso. E aí quando eu fui para Campo Herê junto com o pastor que eu tinha na época, Deus também recolheu o pastor Daniel, eu fui lá para Campo Herê, o culto terminou e eu não tinha sido batizado no Espírito Santo. Pensa um cara que estava buscando. Falei, Senhor, eu quero ser batizado. Eu orava, insistia, né? Já estava um tempo orando, buscando o Senhor. E o culto já tinha terminado, mas sabe o pessoal que às vezes faz aquele louvor no finalzinho de culto? Pega o violãozinho. E o meu irmão subiu lá e pegou o violão, ele começou a adorar o Senhor, né? Aquele hino da voz da verdade, o escudo, né? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. E ele começou a adorar o Senhor com aquele violão. Desafinado. Não cantava muito bem, o som não era tão bonito, mas aquela busca que a gente faz, parece que tudo é perfeito, né? Parece que o louvor que é ruim fica bom. Que importa, né? Parece que a voz que é desafinada é o melhor cantor do mundo, é a melhor coisa acontecendo. Parece que é um campo harmônico completo. É extraordinário. Eu comecei a rogar ao Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E o culto já tinha terminado, o pessoal já estava descendo, se cumprimentando. Aquele irmão começou a subir, começou a adorar o Senhor. Eu comecei, Senhor, batiza no Espírito Santo. Senhor, me batiza no Espírito Santo. O irmão chegou do lado, me deu a mão. Falei, deve ser alguém querendo orar por mim também. E a gente ficou lá em 2, lá, Senhor, batiza no Espírito Santo. Eu percebi que o irmão orava também, me batiza no Espírito Santo. E começou a vir... recebeu a imposição de mão. E começou a vir pessoas dar a mão ali na frente. Que lindo. Quando o Espírito Santo veio, ele batizou
muita gente no Espírito Santo depois do culto. O culto já tinha terminado. Eu fui batizado no Espírito Santo. Esses irmãos foram batizados também. Quem não foi batizado foi renovado. O Senhor desceu com uma glória. Aquele culto, parece que ele continuou, né? Parece que ele não terminou mais. O irmão que estava no violão já tem um gás no violão. Né? Continuou começou lá. Começou a acertar as notas. E começou a acertar. E foi extraordinário, assim, cara. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Então, assim foi minha vida. Eu olho para esse texto de 1 Coríntios e eu percebo, de fato, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe as que não são. Não pensava em ser, né? Não pensava em ser um escolhido. Me via nesse lugar de loucura. Hoje a gente vai para os presídios, vai em tantos ambientes pregando o evangelho, e é uma das verdades que eu tanto ministro ao coração dessas pessoas. Deus escolhe as coisas loucas, né? Deus escolhe aquelas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as loucas para confundir as sábias. E a gente precisa entender que o que Deus faz, Deus não tem lata de lixo, Deus não descarta ninguém. Deus não coloca alguém, né, simplesmente para o descarte. Deus sempre vê a possibilidade de uma regeneração, de uma mudança, de uma transformação. E é isso que Deus faz. A obra redentora do Senhor Jesus, ele faz isso. E se tem alguém que está passando talvez por algo muito parecido, né, trazendo esse recado a todos, se você se encontra nesse ambiente tão ruim da sua vida, não vendo jeito, não vendo solução, você que se encontra talvez nesse ambiente de não se encontrar mais com essa essência que um dia talvez você tinha, pertencia, né, um dia inocente, um dia puro, agora se perdeu tanto em tantos caminhos que levam à morte, que pareciam ser direitos, mas a palavra diz que levam à morte, e talvez você se perdeu. Eu encontro uma palavra do Senhor, e essa palavra que transformou minha vida também pode transformar a tua. Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe as que não são. Deus levanta os improváveis. E Deus não descarta ninguém. Deus transforma, né? E é isso que eu carrego, essa verdade para mim. E hoje eu entendo que ali em diante começou a vida de verdade, né? Foi através dessa experiência pessoal que eu tive com o Senhor Jesus. Um pouco resumindo assim, né? Não, cara, que profundo, mano. Glória Isso é lindo. Glória a Deus. É lindo quando você vê aquilo que Deus faz na vida do outro, né, cara? Aleluia. E, cara, ele pode fazer na sua também. Pode. Ele pode fazer na minha também. Pode. Pô, só precisa crer, mano. Só precisa querer se entregar, tu entende? Precisa. E isso, cara, encoraja as pessoas que estão em casa. Aleluia. Você que tá em casa, sinta-se encorajado. Aleluia, não existe. Às vezes não é só nós que nos... Você tá falando nesse tempo sobre isso, né? Sobre a confiança, a autossuficiência, né? Ontem você falou algo sobre isso. E tem muita gente pensando menos de si, mano. Tu comentou isso no início, né? Exato. E talvez nem é ela, mas é a situação que ela tá vivendo, cara, faz ela estar assim, né? Exato. A situação te torna uma pessoa improvável, né? Exato. Não é que eu seja, mas a situação me torna, cara. Exato. Então, mano, Jesus, ele transforma a situação também. Exato. Deus ele não tem uma visão limitada, né? A gente consegue ver talvez aquilo que os nossos olhos naturais eles põem, o alcance dos nossos olhos naturais. Deus ele vê muito além, né? Eu sempre tenho para mim uma analogia aí de Miles Monroe, né? Ele utiliza uma vez na sua pregação, ele coloca uma semente na mão e ele começa a perguntar para todas as pessoas que estão ali, né, o que vocês veem? Todo mundo, de uma forma unânime, dizendo, eu vejo uma semente. E Miles Monroe ele vai dizer assim, Deus, ele vê uma árvore. E de uma árvore, Deus vê mais frutos. E de frutos, ele vê mais sementes, e de sementes ele vai mais árvores, e de árvores mais frutos, de frutos mais sementes. E ele faz esse comparativo. Enquanto o homem continua vendo uma semente, Deus ele vê uma floresta na mão de um homem. Então, Deus ele nunca se move pela circunstância a qual a gente está. Por isso que a improbabilidade ela é para nós e ela é para os outros. Sim. Você vai ver que todas as pessoas que foram consideradas improváveis na Bíblia, elas olhavam para si e não se encontravam nesse ambiente da realização daquilo que Deus queria fazer na vida delas. Você vai ver Gideão dizendo, eu sou o menor, né, da menor tribo, né, o mais pequeno. Vivendo num tempo improvável, sendo improvável. Em tudo. Você vai ver Davi, que a gente falou ontem na ministração também ali na igreja, também é alguém que Deus levantou no meio dos improváveis, o menorzinho da casa do pai. Sim. E aí tu vai perceber que todos eles, o próprio Senhor Jesus, o Salvador do mundo, ele veio como um improvável. Não veio numa pompa,
O rei não teve nem lugar para nascer, Raul. Época de Natal, né? Sim. A gente lembra do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tá... Mas embora tendo tanto enfeite, né? Tanto glamour nessa época do ano. Naquele tempo não tinha. No tempo de Jesus não tinha. Jesus veio de uma maneira improvável, sendo um improvável, não tendo lugar para nascer, talvez bater em tantas portas. Aleluia. E nem um lugar tinha preparado para Jesus nascer. Foi numa manjedoura que ele veio. Numa vida simples, né? Estabeleceu seu ministério. Muitas coisas precisou de pessoas auxiliando na sua vida, né? Alguém que emprestava o burrinho, alguém que emprestava o barco, né? Assim veio, né? A simplicidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo sobre improbabilidade, é enquanto que Jesus também era um improvável. Jesus também, ninguém acreditava ser ele o salvador do mundo, porque para eles era só o Jesus, filho do Zé, o carpinteiro. Né? Mas de um improvável, né? De um homem simples, ele se torna, né? Ou já era, só se revelou o salvador do universo. Aleluia. Que lindo. Glória a Deus. Mano, obrigado. Aleluia. Vamos falar do que Deus fez através de você? Amém. Porque agora nós falamos do que Deus fez em você, cara. Amém. E eu queria gravar mais um podcast aí. Você que está nos assistindo aí, vamos encerrar esse episódio agora e vamos gravar um outro episódio. Aquilo que o Senhor está fazendo através da vida do nosso pastor Misael. E você que... Obrigado pela audiência, você que nos assiste, que Deus te abençoe. Envie para alguém aí, quer deixar mais algum recado aí para a galera? Senhor Jesus possa te abençoar. Leve esse testemunho como uma inspiração, não daquilo que eu vivi, né, mas daquilo que Deus fez na minha vida. E também tem poder, capacidade, tem grande amor para fazer na sua vida. Aleluia, também. Cara. Muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Bora gravar mais um? Bora que bora. Glória a Jesus. Deus abençoe. Um beijo. Obrigado por ter a sua voz. E até a próxima, meus irmãos. Um beijo.